Você pode ficar de pé. Amém. E dar uma salva de palmas para Ele, que é digno de toda honra. Ele é digno de toda glória. Ele é o Rei da glória. Não existe outro além de ti. Glorifica o nome do Senhor, porque toda honra pertence a ti, Senhor. Toda glória pertence a ti. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Continue de pé. Eu gostaria só de estar lendo a palavra do Senhor. Amém? Fui muito tocada por essa ministração, irmãos. Que presença do Senhor linda. Evangelho de João 12. Capítulo 12, versículo do 1. Obrigado. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitava dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu toda a casa com bom perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada. Aleluia. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou missionária aqui dessa igreja. E é uma honra estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Estou debaixo da submissão dos meus pastores, Davison e Érica, e dos meus líderes aqui, presbítero William e Carol, e debaixo da submissão do meu esposo, missionário James. E falar da palavra do Senhor sempre é motivo de honra para mim. A gente não é digno de ministrar a palavra do Senhor, mas o Senhor é tão lindo que Ele sempre nos dá aquilo que a gente não merece. Sabe quando a gente não merece? Mas Deus é tão lindo. Ele sempre nos dá aquilo que a gente não merece. E para mim é um motivo de honra, é um motivo de glória ter o privilégio de falar do Senhor e de ministrar a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, para quem gosta de anotar, o tema hoje é entregando o meu melhor. Aleluia. Amém. Gente, cadê os universitários para me ajudar aqui? Como é que tira esse teclado aqui? Me ajuda aqui, presbítero William. Eu estou falando sério. Ai, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Tem paciência comigo, irmão. Eu não tenho muito jeito com coisas assim, não. Eu sou do papel. Amém? Quero trazer aqui um plano de fundo para vocês sobre o Evangelho de João 12 e também 11. O Evangelho de João, ele vai nos mostrar quem é Jesus. E a pessoa de Jesus, a divindade de Jesus. Então, quando você começa a estudar o Evangelho de João, você vai ver isso. Os milagres que Jesus fez. Né? Aqui no capítulo 11, né, no Evangelho de João 11, você vai ver um milagre muito lindo, que é a ressurreição de Lázaro. Um capítulo anterior a esse, aqui é o 12. E Marta e Maria estavam na cena também. Eu estava aqui pensando, gente, Marta e Maria sempre estão em algumas cenas assim chocantes. Aquela parte da Bíblia que fala que escolheu a melhor parte, estava lá Maria Betânia também. Ela estava lá, e eu estudando muito sobre isso. Então, eu quero trazer isso para vocês entenderem. O Evangelho de João é isso. Quando você vai estudar,
ele vai revelar para nós a pessoa de Jesus. No Evangelho de João vai ser revelado quem é Jesus para nós. Então, é muito lindo o Evangelho de João, quando você vai estudando, você vai ali vendo os milagres que Jesus fez, tudo. Então, a gente tem que fazer uma leitura não só como se fosse um livro, mas entendendo que esse Evangelho é uma revelação, é um rema da palavra do Senhor para nós compreendermos quem é Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. E outra coisa que eu queria destacar aqui também é o seguinte, né? Como mencionei, que no capítulo 11, o Evangelho de João tem marcado pela ressurreição de Lázaro. Todo mundo sabe que Lázaro era um amigo muito querido de Jesus, e na sua família toda, não é só Lázaro. Que sempre Jesus estava na casa de Lázaro, Marta e Maria. E aí eu estudando um pouco sobre isso, né? E aí eu vi que existe Betânia sempre. Jesus estava em Betânia. Jesus estava em Betânia de novo. Meu Deus, mas Jesus está em Betânia. Eu pensando comigo. Jesus sempre está em Betânia. E aí eu fiquei curiosa e fui estudar. Você vai ver várias vezes que Jesus estava em Betânia, que era o lugar onde Jesus gostava de estar. Betânia ficava a cerca de 300 quilômetros de Jerusalém. Betânia significa a casa dos pobres ou a casa de aflições. E por que sempre que Jesus queria estar lá? Porque ele era muito amado. Jesus era muito bem recebido em Betânia. Não sei, acho que todo mundo já passou por isso. Sabe aquela visita especial que fala assim, Carol, eu vou visitar você aí no final de semana. Sabe aquela visita especial que você... Nossa, eu vou organizar a cama, gosta de tal comida, e você pensa... Eu penso assim, que essa família era o tempo todo assim, porque Jesus amava estar lá. Então, você vai ver sempre mencionando na Bíblia, Jesus estava em Betânia. E o Senhor ministrou fortemente no meu coração. Será que Jesus está gostando de estar em você, no seu coração? Será que Jesus tem sido sua casa favorita? Será que a nossa vida tem feito Jesus querer ir e voltar várias vezes? Como você vai ver que, se você for estudar, várias vezes Jesus estava em Betânia. E por que ele estava em Betânia? Porque Jesus era celebrado em Betânia. Além da amizade que Jesus tinha com Lázaro, Marta e Maria, eles eram muito próximos, muitos amigos, muito íntimos. Eles eles reconheciam a pessoa de Jesus. E uma coisa muito importante, que Maria de Betânia, se você for estudar, ela era uma mulher que compreendeu, ela teve a revelação de quem era Jesus. Por isso você vai ver sempre Maria de Betânia aqui com umas atitudes, digamos, loucas. Você vai ver assim, ela sempre tem umas atitudes meio diferentes, meio doida. Por quê? Porque ela compreendeu quem era Jesus. Ela sabia que, além de ser um amigo íntimo que estava ali na sua casa, tinha ressuscitado Lázaro aqui no capítulo 12, mas também ele era o seu Senhor. Ela entendia que ele era o seu Senhor. Então, ela sempre procurava valorizar a presença de Jesus. Maria Betânia sempre procurava valorizar a presença de Jesus. Ela não perdia a oportunidade. Jesus vai estar aqui em casa, eu não vou perder essa oportunidade. E hoje eu gostaria que a gente refletisse sobre isso. Será que a gente tem sido a casa favorita do Senhor? Será que o Senhor quer estar em nós, na nossa casa o tempo todo? Será que Ele é bem recebido? Será que nós reconhecemos quem é Jesus na nossa vida? Nossa, como Deus falou comigo. Eu falei, meu Deus, eu quero ser Betânia, porque Jesus gostava de estar em Betânia. Ele gostava de estar lá por causa
que as pessoas entenderam. E será que não está faltando isso para nós hoje? Entender quem é Jesus. Compreender quem é Jesus e o preço que Ele pagou por nós. Será que não está faltando isso na nossa vida? Porque quando a gente descobre quem é Jesus na nossa vida, a nossa atitude muda. A gente fica parecido com Maria Bethânia. Nós não desperdiçamos nenhuma oportunidade. Você imagina comigo, Jesus entrando aqui nessa porta e eu tendo um entendimento de quem é Jesus. Irmãos do céu, eu ia fazer qualquer coisa para chamar a atenção dele, para honrar ele. Isso que essa mulher aqui era tão tida como louca pela sociedade, extravagante, porque ela entendia que Jesus era merecedor de tudo. Porque ela entendia que teria que fazer o melhor para ele. E será que não está faltando esse entendimento para nós hoje? Será que a gente não está compreendendo, no fundo, quem é Jesus? E quando você compreender quem é Jesus, assim como Maria de Betânia compreendeu, a sua atitude vai mudar. A sua atitude vai ser uma atitude extravagante, porque você entendeu quem é Jesus, o Senhor dos Senhores. Você entendeu que Ele é o Senhor da sua vida. Você entendeu que Ele pode todas as coisas. Então, Maria Bethânia teve aquele entendimento. E eu estava aqui pensando, ela era solteira, e eu, pensando aqui comigo, gente. Deixa eu só beber uma água aqui. Que aquele perfume, quem sabe ela estava guardando por uma ocasião especial, para o seu casamento. O que era caro, irmãos, vou falar sobre isso aqui agora. Era um perfume caro, não era qualquer perfume, não. Era tão caro que eu fui ver quanto que valeria hoje, $10.000. Eu fui pesquisar sobre $10.000. Quem sabe ela não estava guardando esse perfume para o casamento, para uma data especial. Mas ela teve uma revelação de quem é Jesus e falou, eu vou dar o meu melhor. Mas esse texto falou demais comigo. Glória a Deus. Aleluia. Então, trazendo esse plano de fundo para vocês, eu gostaria de compartilhar 4 pontos que vai nos ajudar a compreender a atitude dessa mulher. Glória a Deus. Primeiro ponto. Você tem sido Betânia, a casa favorita que Jesus quer sempre estar? Como eu mencionei anteriormente, Jesus amava estar em Betânia, porque ele era sempre bem recebido com amor, com carinho, e ele tinha intimidade com essa família. E você, tem sido o lugar favorito do Senhor? Como você tem reagido? Como que está a sua vida para Jesus fazer do seu coração o lugar favorito? Pensa comigo, dá uma olhada, não olha para o vizinho, não, olha para dentro de você. Será que Jesus teria o desejo de voltar de novo e te visitar e quem sabe até mudar para a sua casa? Eu não estou falando da sua casa física, não, irmãos. Eu estou falando da sua casa, sua vida com Deus. Será que você tem demonstrado isso? Que você reconhece a autoridade dele? Será que você tem demonstrado que você tem interesse? Gente, vocês já viram quando uma pessoa está desinteressada de algo, tanto que é triste, você está falando com ela a respeito de algo e ela não mostra nenhum interesse? Sabe? Tipo, tanto faz. Eu tenho uma birra de... O que você quer comer? Tanto faz. Ah, e não sei o quê. Não, tanto... Você quer com? Não, tanto faz. E será que a gente não está fazendo assim com Jesus? Ah, tanto faz. Ah, você vai vir aqui? Tanto faz. Você vem ou não? Ah, não, tanto faz. Que hoje nós possamos refletir sobre isso. Pense aí. Eu não estou falando da sua casa... Ok, sua casa física. Mas eu também estou falando da sua casa aqui. Seu coração, a sua entrega. Você tem cativado, você tem buscado, desejado, almejado a presença de Jesus na sua vida? A ponto disso chamar a atenção dele?
A ponto de falar assim, não, peraí. Tem alguém me chamando insistentemente e não para. Tem alguém clamando o meu nome e continua. Será que você tem chamado a atenção de Jesus assim? Como está o nosso coração? Ele quer fazer de você a sua casa favorita. Ele quer te fazer de você Betânia, o lugar que Ele sempre quer estar. Ele quer fazer de você, Danton, o lugar favorito dEle. Ele quer que você seja o lugar favorito dEle. Ele quer sempre estar perto de você. Mas isso vai depender, não é de Jesus, depende de você. Depende da sua atitude, Ana. Como você vai reagir para ser a casa favorita de Jesus? Como você vai receber? Como você vai honrar? Como você vai buscar? Como você vai priorizar? É sobre isso. Ser a casa favorita de Jesus. Vocês já pensaram? Quando vocês estão viajando, é bom viajar, muito bom. E você quer voltar para casa, por mais que seja um... Gente, eu fui para o Havaí, viagem maravilhosa. Meu Deus, mas sabe quando você quer voltar para sua casa? Será que Jesus quer voltar para sua casa? Será que Jesus quer voltar para você? Será que... Nossa, eu estou contando os minutos, os segundos para voltar. Será que você tem priorizado isso? Você tem um hino bem antigo, gente. Eu sei que eu tenho cara de 15, mas não é. E nem canto bem, mas é assim, ó. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Gente, eu comecei a ouvir esse hino. Falei, Jesus, eu quero ser a tua casa favorita. Me ajuda, Espírito Santo, ser a casa favorita do Senhor. Me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo, ser a casa favorita que o Senhor Jesus quer voltar todo dia. Que Ele não mede esforços para estar lá, porque Ele sabe que Ele é bem recebido, assim como Maria Betânia fez. Hoje nós vamos sair daqui entendendo que nós vamos ser Betânia. O lugar onde Jesus gosta de estar. Em nome de Jesus, vamos para o segundo ponto. Aleluia, me empolgo. Glória a Deus. Segundo ponto. Primeiro você tem sido Betânia, a casa favorita que Jesus sempre quer estar. Segundo ponto. Quando temos a revelação de quem é Jesus, a nossa adoração é extravagante. Foi isso que aconteceu com Maria Betânia. Ela teve a revelação de quem era Jesus. Por isso ela foi tão ousada. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu toda a casa com bom perfume e bálsamo. Né? Eu já li todo esse texto aqui. Maria compreendeu que Jesus, além de seu amigo, Ele era o Senhor da sua vida, o Filho de Deus. Ele ressuscitou Lázaro. Então, por isso, ela estava com um coração tão grato a Jesus e tão quebrantado. E ela não podia deixar essa oportunidade passar. Eu quero que vocês anotem essa frase aí. Existem adoradores e observadores. Em qual classe você está? Ou você é um adorador, ou você é um observador. Deus falou muito comigo isso. Eu não quero ser observador, que só observa a adoração, mas que não se entrega, que não participa. E quem você tem sido hoje? Um adorador, como Maria Betânia, que se envolve, que entrega o melhor, ou um telespectador, que fica observando quem está adorando? As revelações não vêm para quem é observador, não. As revelações vêm para quem é aquele que adora. O sobrenatural não vem para quem observa, não. Vem para aquele que está envolvido na adoração. A adoração é capaz de transformar ambientes. Sabe aquele ambiente morto, sem vida? Começa a adorar, gente. Quando eu estou limpando uma casa difícil, quem trabalha comigo sabe. Sabe aquelas casas difíceis de limpar? A Fê sabe. Nós começamos a adorar.
e eu ponho um hino bem animado. E vou mudando aquele ambiente, porque a adoração transforma o ambiente. Ela muda. Sabe aquele local difícil lá do seu trabalho? Para de reclamar. Começa a abrir a sua boca e adorar. Coloca um hino e adora. Lá na sua casa está difícil. Liga o som, meus vizinhos já estão acostumando, meus novos vizinhos. Liga o som e adora. Adora. Está difícil? Adora. Está passando por dor? Adora. A adoração libera chaves no mundo espiritual. E outra coisa, a adoração pode mudar várias coisas na sua vida. Então não perca a oportunidade, não seja um observador, seja um adorador. Glória a Deus. Está todo mundo me entendendo? Eu falo uma coisa para vocês, eu tenho dificuldade com igreja calada. Vocês falam glória a Deus, fala que está entendendo, porque parece que eu estou falando sozinha. Me ajuda, eu preciso de vocês. Fala glória a Deus, aleluia, estou entendendo. Responde, aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. 325 gramas de puro bálsamo de nardo. Estava avaliado em 1 ano de salário, em nossos dias por volta de $10.000, eu já tinha falado. Quem sabe ela estava esperando usar esse perfume no futuro, para o seu casamento, ou outro sonho. Isso representa tudo que ela tinha e o quanto ela valorizava Jesus. Ela pegou o que ela tinha mais de precioso. Era tudo que ela tinha. Era aquele perfume. E ela não pensou, ela não, tipo assim, eu não sei, não teve esse questionamento. Ela falou, não vou perder essa oportunidade. Não perca a oportunidade de adorar o Senhor. Talvez ele está passando na sua casa hoje. Liliane, ele está passando na sua casa hoje. Não perca a oportunidade. Se ele está passando, faça como Maria Bethânia. Dá o seu melhor. Valoriza a presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Enxugar com os cabelos. Este gesto era uma forma de demonstração de respeito e reverência. Cabelo, para a mulher, era algo muito valioso. E o ato dela pegar os cabelos dela e enxugar os pés de Jesus era muita honra. E isso foi mal entendido pelas pessoas. Ela não se preocupou. Ela queria dar honra ao Senhor Jesus. Ela usou seu cabelo e estava ali, dando o seu melhor para Jesus. Preparação para a sepultura. O perfume e a unção eram usados para embalsamar os corpos. E esse gesto é visto como antecipação da sua morte e sepultamento. Ela deu o seu melhor para Jesus e não se preocupou com nada. Com nada, com nada. Ela estava ali dando o seu melhor. E não interessava o resto. Porque ela sabia quem ela estava adorando. Terceiro ponto que eu quero falar. Amor, pega para mim. Que tipo de perfume sua adoração tem exalado? Está aqui um dos meus perfumes favoritos. Eu tenho uma listinha, mas esse aqui está em segundo lugar. O meu primeiro já era. Que tipo de perfume você tem exalado? Será que a nossa adoração tem subido como aroma suave ao coração de Deus? A nossa adoração está estreitamente ligada à condição do nosso coração. Se nós temos um coração quebrantado e contrito diante da presença de Deus, um coração grato, rendido ao Senhor. Como é que está a sua adoração? A qualidade da sua adoração? Será que quando você está adorando, as pessoas sentem o bom perfume? Estou pegando aqui meu perfume pessoal, mas só de exemplo. Imagina, você já viu aquelas pessoas cheirosas? Tanto que é bom estar perto dela, de uma pessoa que tem um cheiro bom. Nossa, você abraça ela, nossa, fulano, você está tão cheiroso. E como tem sido a nossa adoração? Ela tem exalado o bom perfume de Cristo para onde a gente vai? Como tem sido a nossa adoração? Fernanda, mas
Mas eu não tenho um microfone para me adorar, eu não estou no louvor. Não é sobre posições na igreja. É sobre um coração quebrantado e contrito. Você não precisa de estar no louvor. Você não precisa de estar com o microfone. Hoje eu estou com o microfone, hoje. Mas não é sobre um microfone. Não é sobre estar no louvor. É sobre ter uma vida que adora ao Senhor. Um estilo de vida que adora ao Senhor. E você adora ao Senhor com as suas atitudes. Você que é patrão, que tem sua empresa, como é que você trata os seus funcionários? Você é a Bíblia que o mundo lê. Você acha mesmo, se você tratar mal os seus funcionários, eles vão ver Jesus em você? Isso é uma forma de adoração. Como é que eu trato as pessoas que não podem me dar nada? Como que eu trato as pessoas que não têm nada para me oferecer? Será que eu vou estar exalando o bom perfume de Cristo na minha atitude? Ou não? Será que eu vou estar exalando um cheiro ruim? Falar do bom perfume de Cristo, da adoração, às vezes a gente se limita à adoração só quem ministra com dança, quem ministra no louvor. É muito mais profundo que isso. A adoração está envolvida com o nosso coração. Estreitamente envolvida com o nosso coração. Eu posso, irmãos, estar vecando a igreja e estar adorando o Senhor de todo o coração. Mas eu posso estar aqui em cima do altar e não estar adorando. Não é sobre posição, é sobre posição do seu coração. E será que eu tenho exalado o bom perfume de Cristo aonde eu vou? Como tem sido isso? Como eu trato a minha esposa? Eu tenho exalado o bom perfume de Cristo com meu esposo? Eu tenho sido submissa? O esposo tem tratado bem a esposa? Será que sua esposa vai querer vir para a igreja e falar assim, não, eu quero o marido que está na igreja, porque o que está lá não quero não? Qual tem sido a sua adoração dentro do seu lar? Qual perfume você tem levado para dentro do seu lar? Tem exalado o perfume de Cristo dentro do seu lar? E eu te digo mais sobre adoração. Às vezes você aqui que é mãe e não tem cargos aqui na igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Uma mãe tão poderosa, que eu estudei muito sobre ela, foi sobre a mãe de John Wesley. Ela não tinha cargo na igreja. Mas quem foi John Wesley? Então você que está cuidando dos seus filhos, discipulando ele na palavra, imprimindo o caráter de Cristo nele, você está adorando. Você está adorando, Bia. Você está adorando, Carol. Isso é uma verdadeira adoração. Você não sabe quem vai ser seu filho? Você está depositando nele o que Jesus está te falando. Você não sabe se ele vai ser o próximo avivalista dessa geração. Então, vocês, mães, não se sintam menosprezadas porque só fica fazendo as tarefas do lar. Não, olha para a vida da Susana Wesley. Uma mulher que começou os cultos domésticos em casa com seus filhos. E de repente não cabia mais gente dentro da casa dela. Estendeu para o celeiro. Uma mulher comum como eu e você, que tinha que limpar a casa, que tinha que cuidar de um tanto de menino. E era menino com força. Mas quem foi os filhos dela? Quem foi? Então você que está na sua casa e não tem como, você está passando por um período que está cuidando dos seus filhos, você está adorando. Você não sabe que do seu ventre vai sair um avivalista. Isso é adoração também. A adoração não se limita só no púlpito. A adoração é um estilo de vida que você tem que agrada o Espírito Santo. Isso é adoração. Não é sobre pegar um microfone. É sobre adorar o Senhor com coração, com intensidade. Reconhecendo que Ele é o único da sua vida e que sua vida depende dEle. É isso. Você está na sua casa cuidando dos seus filhos. Está fazendo o seu melhor. Está dando o seu melhor. E os olhos do Senhor estão sobre você. Você está aqui na igreja, servindo na mídia, servindo no som, servindo na sala das crianças. E você acha que Jesus não está te vendo? Jesus está te vendo. É sobre isso. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar. Quarto ponto.
Toda vez que você dá o seu melhor para Deus, vai aparecer os limitadores da adoração. Quem são eles? Como Judas. Ele julgou Maria Bethânia. Mas não é porque ele preocupava com os pobres, não. É porque ele pensou, já fez os cálculos. Se ela tivesse vendido esse perfume, eu pegaria aquele dinheiro. Toda vez, queridos, que você decidir adorar o Senhor com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, vai se levantar os limitadores da adoração. Ah, mas por que ela pula tanto? Ah, mas por que ela precisa de gritar desse jeito? Ah, mas precisa de estar todo dia na igreja. Você vai ouvir várias coisas sobre isso. Ou pior. Mas eu ouço sempre. Nossa, você mora na igreja? Todo dia você está na igreja? Nossa, você precisa de gritar desse jeito? São os limitadores da adoração. Porque você decidiu buscar a Deus e entregar a Deus o seu melhor. Vai se levantar os limitadores. E o que você tem que fazer? Como Maria Bethânia. Ela não se preocupava com a sua reputação. A sociedade, se você for estudar mais sobre isso, a sociedade falou, essa mulher está louca. O que ela está fazendo isso? Ela está louca. Começaram a rir dela. Não tinha noção. Mas ela não estava nem aí para a reputação dela. Ela não queria desperdiçar o tempo dela. Ela queria aproveitar aquela oportunidade e adorar o Senhor com o seu melhor. Então, toda vez que você decidir no seu coração, eu vou adorar o Senhor, seja em qual área da sua vida, vai levantar um limitador da adoração. Sempre vai ser assim. Alguém que vai tentar te desmotivar. Alguém que vai tentar colocar você para baixo. De novo na igreja? Nossa, você não tem vida, né? Você só vive na igreja. Silencia essa voz. Você não tem que dar satisfação para os limitadores da adoração. Silencia. O seu coração é para Deus. A sua adoração é para Deus. Então você não tem que ficar dando satisfação sobre isso, sobre a sua adoração, sobre o seu relacionamento. Decida fazer o seu melhor para Deus e não olhar para os limitadores de adoração que estão perto de você. Não ouça, não escuta. Eles vão sempre querer te desmotivar, te menosprezar. Não, então, será que precisa mesmo de você vir aqui na igreja, desmontar essa piscina? Você podia estar investindo no seu trabalho. Sempre vai vir dúvidas. Os limitadores da adoração vão colocar dúvida. Fernanda, será mesmo que você precisava de se batizar? Não está muito cedo, não? Ele sempre vai colocar dúvida, impedindo que a sua adoração flua, impedindo que você busque mais a presença de Deus. Então, fique atento, peça discernimento de espírito. Não deixa isso te intimidar. A sua adoração que tem que intimidar eles. Não é eles te intimidar, não. A sua adoração tem que intimidar eles. As pessoas têm que ter, sim, temor ao ver você adorando. Porque sabe que é um servo do Senhor, que é comprometido com as coisas do Senhor. Amém? Glória a Deus? Aleluia. Quantos estão entendendo? Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar. Amém. A sua adoração extravagante sempre vai incomodar quem não quer adorar. Você já reparou assim? Eu acho que aqui não tem não, é só lá no Brasil. Não tem ninguém fazendo nada em determinada área da igreja. Aí, o Felipe decidiu fazer algo na igreja. Mas ninguém estava fazendo nada. De repente, levanta um monte de crítico. Mas ninguém estava fazendo nada. Agora, porque o Felipe decidiu fazer algo para o Senhor. Mas, eu acho que isso não vai ficar bom não, hein? Se eu fosse você, eu desistia. Então, por que você não fez, querido? Então, por que você não começou? Mas não, vai tentar desanimar ele que começou. Por quê? Não faz, e quando um se levanta para fazer, quer impedir que ele o adore. Para com isso, como diz os meninos, para que dá feio. Não, foca. Felipe vai continuar focando naquilo que Deus falou para ele.
Deus falou com você, Eliezer? Foca naquilo que Deus falou com você. Continua, persevera, caminha. Continua caminhando. Mas não tem que parar porque alguém está te criticando. É você, Jesus te pediu, então vai. Então sempre que você decidir fazer o seu melhor para Deus, vai levantar os limitadores da adoração. E você vai parar? Sim ou não? Não, você não vai parar, porque você está compromissado com Jesus. E você não quer agradar o homem, você quer agradar a Deus. As críticas vão vir? Vão vir. Pessoas para te desanimar vão vir? Vão vir. E assim, não vai vir pessoas para te desanimar assim, desiste não. É tudo assim, com uma mensagem subliminar. Nada assim, oficial. Você está muito cansada, você podia parar. Nada assim aberto, é tudo velado. Mas você não vai na sua força. Será que você tem capacidade mesmo para isso? Será? Será que Deus falou mesmo com você? Como assim? Deus falou com você. Silencia essas vozes. Foca no seu relacionamento com Deus e busca a presença de Deus. Adora Ele. Não negocie a adoração. Não é sobre ter voz bonita, porque se fosse para ter voz bonita, irmãos, eu não tenho. Não é? Mas é sobre o seu coração. É sobre adorar, é uma posição de adorar o Senhor. E não está aqui, mas vamos falar. A adoração também pode ser uma arma, irmãos. É uma arma de defesa, é uma arma de ataque. Eu lembro muito de ser ministrada nessa área sobre o Antônio Cirilo. Ele ministrou muito para mim lá na base sobre isso. Adoração como arma de ataque e de defesa. Quando a gente está adorando, existem anjos ao redor de nós, acampados. Porque eles estão no meio dos louvores, nos guardando. Quando você perde tempo com outra coisa e foca, você foca na presença de Deus, foca em adorar, tem anjos trabalhando ao seu favor. Então, sempre a adoração vai ser uma arma de ataque e uma arma de defesa. Amém? Glória a Deus? Glória a Deus. Vamos continuar. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês agora. Você, como Maria de Betânia, está disposto a entregar o seu melhor para Jesus? Ou você está preocupado com a sua reputação? Ou com o que as pessoas vão pensar de você? Que você é uma pessoa louca, desequilibrada? Gente, eu já acostumei. Eu sempre sou tida como uma pessoa louca, desequilibrada. Antes eu era preocupada, hoje não me importa mais. Porque eu não estou fazendo para as pessoas. Eu estou fazendo para Jesus. E uma pessoa que foi muito perdoada, que sabe de onde veio, que sabe que não merece estar aqui, ela tem um coração muito grato. Quanto mais você foi, sabe, aquela pessoa que ninguém dava nada por você, você sabe de onde que Deus te tirou, mais você valoriza quem é Jesus. Porque você sabe que você não merecia estar aqui. Você sabe que você não merecia a graça de Jesus sobre você. Então, você vai ver algumas pessoas mais intensas. Por quê? Porque elas sabem de onde Jesus tirou elas. Amém? Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Queria que a equipe de louvor subisse. Agora vamos pensar juntos. Como eu posso fazer o meu melhor para Deus hoje? Como eu posso? De que forma? Comece a pensar agora. Como eu posso fazer o meu melhor para Deus hoje? Dentro de onde eu estou? Na minha casa, na minha criação de filhos, servindo na igreja. Como é que eu posso fazer o meu melhor servindo na igreja? Talvez você se ache incapacitado de servir a casa do Senhor. Seja bem-vindo, eu também me acho incapacitada. Estamos juntos, estamos no mesmo barco. Eu não me sinto capaz. Mas não é na minha força, é na força de Deus. Eu não me sinto capaz, eu não me sinto habilitada, irmãos, para estar aqui. Eu não me sinto assim. Mas é o Espírito Santo que nos ajuda. É o Espírito Santo que nos fortalece. E como você pode fazer o seu melhor na sua casa, na casa do Senhor, na criação de filhos? Como? De que forma?
Comece a pensar agora um pouco sobre isso. Aleluia. Vamos pensar sobre isso. Outra coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que começar a identificar os limitadores da adoração. Eu falei de pessoas, mas tem outras coisas que podem limitar a sua adoração. Aquilo que você colocar no lugar de Deus pode roubar a sua adoração. Não é só pessoas. Pode ser um videogame, pode ser um Netflix, pode ser comida, eu não sei, pode ser tantas coisas, não é só pessoas. Tudo aquilo que vai limitar você de dar a sua adoração, tudo aquilo que vai roubar o seu tempo com Jesus, de ser a casa favorita. Pensa, comece a pensar comigo agora. O que seria isso? O que seria isso que tem impedido eu de adorar o Senhor, de prestar o culto ao Senhor como Ele merece? Até o pastor mencionou no culto passado sobre pessoas que te ferem dentro da igreja e você para de vir na igreja. Isso está roubando o lugar de Deus na sua vida. Ele falou sobre isso e eu estou lembrando aqui agora. Isso está roubando o seu lugar. Tantas coisas podem estar limitando a nossa adoração. Tantas coisas. O que tem limitado a sua adoração? As suas expectativas? Jesus está falando aqui comigo agora sobre expectativas. Às vezes você tem colocado expectativa no pastor, na pastora, em mim, e eu vou falhar com você. Coloca as suas expectativas em Jesus, porque nós somos seres humanos. Os líderes vão falhar com você, mas Jesus nunca vai falhar. Deus está falando aqui comigo agora. Tem pessoas que estão frustradas porque colocou a expectativa no homem, e a sua expectativa tem que ser no Senhor, não no homem. Eu estou fazendo e ninguém está vendo, mas quem precisa de ver, vê, que é o Senhor. Às vezes você tem feito na casa do Senhor, e você fala, não estão me vendo, mas o Senhor está vendo. Os olhos do Senhor passam sobre todo lugar. Alinha a expectativa do seu coração nesse momento. Alinha com a expectativa do Senhor. Alinha, o Senhor quer alinhar a sua expectativa e colocar a sua expectativa nele. É Ele que vai te suprir. É Ele que vai trazer provisão. É Ele que vai te promover, não vai ser o homem. É Deus que te promove. Então espere no Senhor. Preocupe-se em agradar ao Senhor. Escolha a boa parte, como Maria fez. Escolheu a boa parte. Foque no Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Outra coisa que eu queria falar com vocês é: hoje, Jesus está te chamando para ser Betânia, o seu lugar favorito, o lugar onde Ele gosta de estar. Hoje o Senhor está fazendo uma convocação para a igreja. Ele quer ser o lugar favorito. Ele está te convocando, Ele está te chamando. Não quero só visitar. Eu quero habitar, eu quero morar na sua casa. Eu não quero visitar de vez em quando a casa do Cleilton, a casa da Fernanda. Eu quero morar, eu quero habitar nessa casa. E o Espírito Santo está te chamando para ser a casa favorita dele hoje. O Senhor está te convidando. Eu quero ser a casa favorita. Ele está te chamando para ser a casa favorita. Ele quer fazer do seu coração o melhor lugar para Ele estar. Ele quer fazer do seu coração o melhor lugar para Ele estar. Ele quer virar uma chave na sua vida hoje. Uma chave de compreensão de quem é Jesus. Porque quando nós descobrimos quem é Jesus, a nossa identidade é transformada. Como nós descobrimos quem é Jesus, nós descobrimos que nós somos filhos. A nossa identidade de servo se transforma para filhos. E hoje o Senhor quer curar identidades aqui também. Além de ser a sua casa favorita, o Senhor quer curar a sua identidade. Você não é o erro do seu passado. Você não é o que as pessoas dizem que você são. Você é o que a Bíblia diz que você é. Não olha para a sua limitação hoje, não. Olha para quem é Jesus.
Olha para quem é Jesus, não olha para a sua limitação, não. Olha para quem é Jesus, é o Senhor. Ele é o Senhor. Olha para isso hoje. Glória a Deus. O Senhor está te chamando para ser casa favorita dele. Podemos levantar. Quando nós compreendemos quem é Jesus e o que Ele fez por nós, nossa adoração é transformada em uma adoração poderosa, que é capaz de transformar ambientes, pessoas que estão em nosso redor, e situações que parecem impossíveis. Situações que parecem impossíveis. Adore. Tá difícil? Adore. Não tem como? Adore. Tá chovendo? Adore. Tá fazendo sol? Adore. Quebrou, o pneu furou? Adore. Tinha um dia, irmãos, que eu estava indo lá para lá de Cambridge, e nós tínhamos comprado uma minivan, e era assim, tinha acabado de comprar, e o pneu furou, e era bem numa fazenda, não tinha ninguém, não tinha como ninguém ajudar a gente. E eu olhei assim pro neném e falei assim, como é que nós vamos fazer agora? Não tinha ninguém, era um lugar muito deserto. E aí eu falei, vamos adorar que vai dar certo. E nós começamos a adorar, o James procurando as coisas. Apareceu um homem, do nada, foi lá, trocou o pneu para nós, ainda deu $50 para nós, e falou que se precisasse de mais dinheiro, dava. E eu falei, o que é isso? É anjo, ainda existe. E às vezes Deus, o anjo não é anjo, ele usa pessoas. Então não importa qual adoração, qual situação você está vivendo, comece a adorar. Sua filha está passando mal? Adore. Tem uma dificuldade? Adore. Está brigando com o marido? Comece a adorar. Para de reclamar, fecha a boca e começa a adorar. Seu marido não vai entender nada. Nossa, ela não está reclamando, ela está adorando. O que está acontecendo? Adore, libere uma palavra de adoração, porque a adoração muda as coisas, amém? O Senhor está chamando hoje para você ser casa favorita dele. O Senhor está te chamando para ser Betânia hoje. E eu não estou falando de um lugar de vez em quando, não. Eu não estou falando de uma casa de praia. Eu estou falando de uma casa que Jesus quer morar. Não quer visitar nas férias, não. Eu estou falando de uma casa que Jesus quer estar ali no seu dia a dia. Tomando café com você. Está no seu devocional com você, fazendo comida. Ele quer estar envolvido no seu dia a dia. E hoje Jesus está te chamando para ser Betânia. Hoje o Espírito Santo te chama para ser Betânia, a casa favorita, o lugar favorito que Ele gosta de estar. Ele está te convocando, igreja, para ser Betânia. Faça da sua casa o lugar onde Jesus gosta de estar. Ele está te chamando hoje. Você tem a liberdade de vir aqui. Não é comigo, é com Jesus. Mas fala para Ele. O altar está aberto a partir de agora. Fala para Ele, Senhor, eu quero ser a casa favorita. Eu quero ser Betânia. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Fala com Ele agora. Abra o seu coração e comece a clamar. Jesus, eu tenho sido fraco. Eu tenho tido tantas falhas, mas eu quero ser Betânia. E o Senhor está te chamando para ser Betânia hoje. O lugar favorito que Ele quer estar. Venha para o altar e entregue-se a Ele. Se você já recebeu Jesus, entregue de novo. Mas o Senhor está te chamando hoje a ser Betânia, a casa favorita. Saia do seu lugar, sinta-se à vontade. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser pular, pule, fique à vontade. Porque você tem liberdade neste lugar. Você está na casa do Pai. Você está na casa do seu Pai. Oh, Espírito Santo, nós clamamos a Tua presença aqui, Espírito Santo. Nós clamamos a Tua presença e nós queremos, Senhor, ser Betânia. Nós queremos, Senhor, ser o lugar favorito, onde o Senhor gosta de estar, onde o Senhor compartilha revelações com nós, onde o Senhor nos guia, onde o Senhor nos ensina. Oh, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Ele está te chamando, querido, não tenha vergonha. Deixa o Senhor